A alegria incondicional na Epístola aos Filipenses, ao que faz o povo de Deus ter alegria. Isto vai te ensinar a não tocar nas escravas dos outros. Ouviste o que eu disse? Pagamos com prazer este preço só para ver alguém livre das correntes do diabo. É a vontade de Deus que todos sejam livres. Até mesmo tu. Se o teu Deus quer as pessoas livres, devia cuidar melhor dos dele. Vós não me pareceis muito livres. Esses tormentos são momentâneos. Nesta vida temos liberdade por meio do Espírito Santo. E assim que tivermos trilhado o caminho que o Senhor colocou diante de nós, temos então a promessa da vida eterna. Se o teu Deus tirá-lo da prisão, aí sim acreditarei nele. Após que Paulo e Silas cantam na prisão. Então ocorre um grande terremoto que não destrói o prédio, mas quebra todas as cadeias. Deus é soberano, Deus está no controle. Essa mensagem vai mostrar isso. Então se alerta sempre, porque ele sabe que Deus está no controle, que Deus é soberano, que Deus fará o que for preciso fazer, para que o seu propósito seja cumprido na vida de cada um que deu certo, para a salvação. Isso aconteceu na cidade de Filipe. Obrigado, meu Deus. O carcereiro fica apavorado. Todos vocês, por aqui. Por aqui. Vem, vamos. Depressa. Todo mundo. Depressa. Depressa. Vamos. Guardas! Onde estão meus guardas? Tem alguém aí? Está bem. Olá! 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 O carcereiro sabia Todos fugiram. que Roma pagava com a morte o carcereiro que permitia que seus presos fugissem. Sou um homem Então morto. ele tenta se matar agora. Quartos! Quartos! Pare! Não faças. Estamos todos aqui. Venha. Vem. Parecia uma tragédia. Deus usou para salvar Estão aqui. um homem e sua família, e Estão todos possivelmente aqui. vários desses presos. Tu me devolveste a vida. Podias ter escapado. Por quê? Por que não fugiste? Jesus libertou a mim e a Silas quando nos salvou das garras do pecado e da morte. E quartos. Ele também quer que fiques livre. A pergunta O que devo fazer para me salvar? que devo fazer para me salvar? Crê
no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eu creio, Senhor. Então esta é a nossa mensagem, a alegria incondicional. Como foi falado, nós estaremos descobrindo os segredos, os mistérios da alegria cristã, que fez homens como Paulo e Silas, mesmo depois de encarcerados, açoitados, injustiçados, louvarem ao Senhor e cantarem ao Senhor. A carta de Paulo aos Filipenses, portanto, transborda com o tema da alegria. Deveria ser, talvez, como o livro de Lamentações de Jeremias, apenas lamentando e sofrendo. Porém, aqui no caso, o apóstolo Paulo destila alegria e desafia o verdadeiro cristão a mostrar seu cristianismo tendo como uma das principais marcas do cristianismo a alegria. Ele menciona a alegria, a palavra alegria, ou então regozijo, que é a alegria redobrada, pelo menos 19 vezes nesses 4 capítulos curtos. E apesar das suas circunstâncias, né, que eram terríveis, que pareciam ir contra as possibilidades naturais, essas, vamos dizer assim, a maioria das pessoas só se alegram com piadinhas, com filmes de comédia, em circos, com palhaços, quando tudo vai bem, como diz o hino, com muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, então tem alegria. O cristianismo, porém, mostra algo diferente. O cristianismo tem uma alegria que transcende, que ultrapassa tudo que possa acontecer. O cristão diz: venha o que vier, eu confio tanto em Deus que eu posso rir já da solução que o Senhor vai dar. Portanto, temos nesse estudo o mesmo alvo do apóstolo Paulo, descobrir o caminho para a verdadeira e duradoura alegria que vem de Deus. Aqui eu vou colocar você dentro do contexto, do espaço histórico em que essa carta do apóstolo, que foi escrita para esse grupo de pessoas, grupo de europeus, a cidade de Filipos ficava na Europa, e para que nós possamos perceber toda a riqueza e beleza de Filipenses, é oportuno que estudemos também a história da igreja primitiva, lá no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, especialmente esse texto do capítulo 16. Aí nós temos o início da igreja de Filipenses. Essa visita do apóstolo Paulo à cidade de Filipos ocorre durante a sua segunda jornada, a sua segunda viagem missionária. Ele e Silas estavam viajando pela Ásia Menor. A Ásia Menor corresponde hoje à Turquia moderna. Quando eles chegaram em uma daquelas aquelas cidades da Ásia Menor, são citados por Paulo 3 cidades: Listra, Icônio e Derbe. E lá em Listra, na primeira viagem, ocorreu cenas dolorosas. Ele foi apedrejado, foi dado como morto, mas, porém, Deus
pode ir contrariar a lógica humana, as perspectivas humanas. Um homem é absolutamente indestrutível enquanto não cumpriu o propósito de Deus na vida dele. O Império Romano, os judeus, muitos inimigos tentaram destruir Paulo, mas Paulo parecia dotado de uma blindagem que nada era capaz de matá-lo. Certamente ele foi morto. Diz a tradição que Nero cortou a cabeça dele, mas depois de ter cumprido o seu propósito. Portanto, dizemos que a pessoa de Deus, ela é indestrutível enquanto ela estiver no desempenho da sua missão diante de Deus. E é isso que Deus faz, levanta milagrosamente a Paulo. E quando ele chega lá agora, de novo, encontra um jovem chamado Timóteo. Na realidade, Timóteo se torna um grande discípulo de Paulo, um grande aliado de Paulo. E Paulo convida Timóteo para ir com a missão. Paulo era um homem super capacitado, ele estudou com os melhores mestres da época, inclusive mestres judeus, Gamaliel. Seu pai certamente deveria ter muito recurso, e ele mesmo era alguém tão bem sucedido que ele disse: se alguém pode se orgulhar das suas realizações humanas, eu muito mais. Portanto, era para ser uma pessoa muito prepotente, muito autossuficiente, muito humanista. Quando eu falo humanista, é que há uma filosofia, há uma cosmovisão que se chama humanismo, onde o homem se torna o seu próprio Deus. Ele se torna o capitão da sua alma e o senhor do seu destino. Ele, na sua prepotência, na sua arrogância, acha que só precisa de si mesmo, se basta. Porém, Paulo aprendeu a importância das parcerias, da comunhão, de trabalhar juntos, de trabalhar com irmãos em Cristo. Então ele segue viagem depois de Listra, juntamente com Timóteo, e vão em direção ao noroeste. Mas, curiosamente, Deus acha que Paulo já cumpriu o seu propósito ali na Ásia Menor. Ele tinha estado naquelas cidades, aquelas cidades que são mencionadas lá por João no Apocalipse, aquelas 7 cidades da Ásia Menor, provavelmente ele esteve em todas. E ele queria ir aprofundando, entrando na parte ocidental da Ásia Menor, indo em direção à Bitínia. Porém, o Espírito Santo lhe barrou. Não. O texto lá em Atos 16:7 diz que o Espírito de Jesus não o permitiu. Deus tinha outros planos para ele. O meu propósito para você na Ásia Menor já terminou. Paulo ainda não sabia, mas Deus pretendia que ele fosse para a Europa. Então ele deixa de ir para a Bitínia e vai para Troade, na costa do noroeste da Ásia Menor. E é lá em Troade que ele tem a visão de um homem macedônio dizendo: passa e ajuda-nos. A Macedônia era uma região da Europa. E foi assim que o evangelho chegou a Filipos. Filipos era a entrada para o continente europeu. Filipos, então, ficava ali estrategicamente entre Europa e
se ele quisesse retornar à Ásia Menor e Jerusalém, como ele vai fazer isso posteriormente. Mas agora ele tem de prosseguir. Antes de sair de Troade, Paulo, Silas e Timóteo se juntaram a um quarto homem, um médico pagão, gentil, chamado Lucas, que foi exatamente o autor do Evangelho de Lucas, que foi escrito, direcionado mais aos gregos, e também da primeira história eclesiástica, a primeira história da igreja, o livro de Atos. E há várias argumentações para comprovar que Lucas realmente foi o autor desses dois livros, do Evangelho e da história, o livro histórico de Atos. Então, eu não vou entrar nesses pormenores aqui, porque nós não podemos agora tecer detalhes que vai alongar demais o vídeo. Basta saber que Lucas se junta ao grupo. Um pouquinho sobre a cidade de Filipos, sobre os filipenses e a igreja que Paulo fundou lá. Veja bem, o nome da cidade se chamava Filipos, porque foi fundada pelo pai de Alexandre o Grande, o famoso Filipe da Macedônia, em 356 a.C. E Filipos estava localizado a cerca de 16 quilômetros do interior da cidade portuária de Neápolis, numa região que era uma porta de entrada da Europa, e ficava entre a Europa e a Ásia, como eu já mencionei. A população filipense refletia sua localização, porque lá em Filipos havia uma miscigenação de povos, de raças, de etnias, tanto do Oriente quanto do Ocidente. Filipos se orgulhava de ser uma colônia romana, o que significava que os cidadãos filipenses desfrutavam da proteção da lei da província, tinham cidadania romana, tinham direitos romanos, tanto que é esse direito que Paulo invoca depois de ser açoitado. Vocês estão açoitando um cidadão romano. Eles pensavam que Paulo era um mero judeu, era mais um judeu. Paulo certamente, a mãe dele era judia, e pela parte da mãe ela era judia, porém por parte de pai ele tinha cidadania romana, que lhe dava certos privilégios, certos direitos. Não se podia bater no cidadão romano sem julgamento, o que efetivamente eles fizeram. Por volta do ano 50 depois de Cristo, Paulo e seus companheiros vieram a essa cidade, em resposta então àquela visão do varão macedônico. Apesar da ampla miscigenação da população, não havia muitos judeus em Filipos, até porque o imperador tinha expulsado os judeus da Europa. Existiam alguns. Então, supomos esse detalhe porque lá não tinha uma sinagoga judaica. E para se formar uma sinagoga judaica era necessário se ter 10 homens. Portanto, não tinha nem 10 homens judeus lá para formar esta sinagoga. Por isso nós encontramos essas mulheres judias se reunindo para orar. Do rio. E lá ele encontra a primeira convertida do Ocidente, uma europeia, Lídia, uma empresária, comerciante de fino tecido chamado púrpura. E quando Paulo então fala de Jesus como Messias, o texto aqui é bem claro, diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela recebesse a fé. Na realidade, ela não era de Filipos, ela era de Tiatira, lá da Ásia Menor. Provavelmente, os comentaristas acham que ela era viúva. Ela e toda a sua família, filhos e parentes, além de servos, creram na palavra e foram batizados.
e como ela era uma empresária bem-sucedida, ela favoreceu muito essa nascente igreja, essa primeira igreja de Filipos. Diz o texto em Atos 16:40 que a igreja se reunia na sua casa, até porque a igreja nessa época ainda não podia construir templos, como veio a fazer. O diabo nunca se sossega, ele fica inquieto quando o evangelho inicia-se em um local e ele promove uma perseguição. Foi assim em todos os lugares por onde Paulo foi. Deus agia abrindo os corações, o Espírito Santo convencendo os pagãos empedernidos, os judeus infiéis. E quando eles se convertiam, que começava um novo trabalho, uma nova igreja, o diabo despertava elementos que ele podia manipular e controlar. E nesse caso, Paulo se defronta com uma endemoniada, cujo demônio reconheceu Paulo e seus companheiros e gritou: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que estão proclamando a vocês o caminho da salvação. E alguém até pode imaginar que essa mulher estava apoiando, ajudando, mas na realidade era uma estratégia do diabo para fazer confusão na cabeça dos pagãos, pois todos sabiam que aquela moça era possuída por um demônio que lhe dava o dom da adivinhação, que era grande fonte de lucro para os seus possuidores. Se Paulo simplesmente a tivesse como uma associada e permitisse que ela se misturasse a eles, era como se o evangelho pudesse misturar com qualquer tipo de espiritualidade pagã, até demoníaca. Então aquela moça endemoniada, ela passou dias atrás de Paulo, perturbando a ele, impacientando. Então ele se volta e expulsa o demônio daquela garota, daquela moça. Só que seus patrões, os seus senhores, ficaram revoltados, porque a moça parou de adivinhar. Eles já não podiam ganhar dinheiro através dela, não podiam mais explorá-la. Eles vão então, denunciam Paulo e Silas às autoridades romanas. E Paulo e Silas são presos. Então, Paulo e Silas na prisão. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Em seguida, seguindo a Paulo, a moça seguindo a Paulo e a nós, clamando, dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. O que mais perturbava Paulo era ver o evangelho misturado, associado a esoterismo, a bruxaria, a feitiçaria, a falso profeta, a falso mestre. Era a coisa que perturbava, porque o evangelho é santo, é puro, é cristalino. Qualquer mistura é como você botar petróleo em um copo de leite. Não dá para não perceber. Então Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito, ou seja, o espírito demoníaco. Ele diz: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Eu quando coloco o texto da Bíblia, eu também coloco alguns textos paralelos, que você pode consultar depois. Então, consequência, né? Toda ação envolve uma reação. Para os patrões daquela mulher, a perda do lucro era algo simplesmente inadmissível. Tem gente que enlouquece quando o seu lucro é ameaçado. Para esses materialistas, humanistas,
que endeusa o mamon, que endeusa o dinheiro, eles ficam loucos quando o seu lucro é ameaçado. E eles partem para cima violentamente. E aqui diz o texto: e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça. C. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens sendo judeus, você vai ver que havia um grande antissemitismo na Europa. O Império Romano não gostava de judeus. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Usaram como pretexto, né? O preconceito antissemita. E nos expõe costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Vocês somos pagãos, eles estão pregando uma coisa aí sobre um tal de um Cristo, Crestos, como alguns diziam. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoitos, lançaram na prisão, mandando-os ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. É interessante isso aqui. Presos, eles cantavam, né? É impressionante isso. É a epístola da alegria invencível, da alegria resiliente, a alegria que venha o que vier, ela se mantém íntegra. E o texto lá, Lucas resiste em Atos 4 e 31. Na verdade é 16 e 31. Aí quando eu digitei isso aí, ficou meu filho. Mas diz, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, depois de tomarem uma quarentena de açoite. Isso deixava a pessoa toda lenhada, dolorida, sofrida. Aqueles homens estavam presos, sem liberdade, seus direitos caçados. E eles oravam e cantavam hinos a Deus. Se tivesse coronavírus lá, eles orariam e cantariam a Deus. Se perdesse o emprego, estariam orando. Se a mulher deixasse o marido, estariam orando e cantando hinos a Deus. E impressionando, né? E os outros presos escutavam. Piraram esses caras. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Nós vamos tirar lições disso depois, viu? O que era que aqueles homens cantavam e oravam em total frustração de sonhos e planos de um ser humano nesse planeta. Todo ser humano gosta de liberdade, gosta de ser bem tratado, gosta de ter seus direitos preservados. E eles não tinham nada disso, mas louvavam a Deus. Porque eles sabiam que Deus sempre faz alguma coisa, e fez, efetivamente. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar, porque isso aqui é a reação do pagão. Paulo, na iminência da morte, orava e cantava. O pagão, o carcereiro, parte para o suicídio. Esse é o fim natural do humanismo. Daquele homem que tira Deus do trono da sua vida e coloca a si próprio. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido.
Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estão. E pedindo luz, saltou dentro, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, olha a pergunta dele, é a pergunta mais importante desse planeta. A pergunta mais importante desse planeta não é se vai acabar, o coronavírus vai passar, se vão encontrar a cura para AIDS ou para morte física. Ele diz: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? A questão mais importante da vida é a salvação da alma. Cristo disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E eles disseram, simples assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Simples assim. Todavia, as coisas mais simples podem ser as mais impossíveis de serem realizadas pela potência humana. Esse crer no Senhor Jesus Cristo, que leva à salvação, precisa da intervenção do Espírito Santo. Por isso, algumas pessoas que Cristo foi curar disseram: Senhor, ajuda a minha fé, ajuda-me a crer. Então, Paulo diz aqui: lhe pregaram a palavra do Senhor. Pregação da palavra, é isso que salva. Estão fazendo circos, blocos de carnaval, dança na igreja, todo tipo de espetáculo. Mas pregaram a palavra, e todos que estavam em sua casa, a todos que estavam na casa. Essa é a grande missão do cristão, pregar o evangelho. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, ou seja, depois da meia-noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado. Havia pressa. Logo foi batizado. Porque as próprias autoridades iam pedir a Paulo que saísse da cidade. Então Paulo já queria deixar uma igreja organizada. Lídia havia crido, e a sua família, ele batizou Lídia e mais os seus parentes. Agora o carcereiro e a família, as duas primeiras famílias da igreja de Filipos. E as duas foi através de milagre. Lídia creu porque diz que Deus abriu o coração dela. E essa família aqui foi o terremoto. E o testemunho de Paulo, esse testemunho de uma alegria invencível. E logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. E olha que diz aqui: na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E é a partir desse gancho que Paulo escreve aos Filipenses. A crença em Deus é que traz alegria para toda a casa. Casa que não tem Deus, não tem alegria real. Vamos dando alguns detalhes da carta aos Filipenses. Nós vamos tentar cobrir o primeiro capítulo hoje, de uma forma bem panorâmica. Os objetivos da carta aos Filipenses. Ela é uma carta de agradecimento. Paulo saiu da cidade, viajou, fundando outras igrejas. Então ele vai escrever para Filipos, depois desses acontecimentos. E no capítulo 4, 10 e 11, ele diz: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrado, mas não tinhas tido a oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tem. Ou seja, os irmãos lá de Filipos mandaram ofertas para financiar o ministério de Paulo. Era uma carta de cortesia, né? Ele diz: recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo e tende em honra, porque pela obra de Cristo chegou até
bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. É Paulo fazendo um link, vamos dizer assim, uma interligação entre os vários obreiros que trabalhavam na obra de Cristo. Ele pede para que a igreja de Filipos receba Epafrodito. Esse cristão magistral que diz que arriscou a própria vida dele para preservar do apóstolo Paulo. Ele sabia que o apóstolo Paulo tinha uma missão fantástica, maravilhosa. Ele preferia morrer a ver Paulo morto. É uma carta de encorajamento. No capítulo 1, versos 28 a 30, Paulo diz: e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, para vós de salvação, isto de Deus. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis, está em mim. Muitos cristãos acham que ele vai ficar aqui na terra de filosofia, em berço esplêndido, com a boca escancarada, cheia de dente, na sua zona de conforto, deixando a oportunidade de ser um obreiro, tipo Epafrodito, que arriscou a própria vida pelo Evangelho, tipo Paulo, Lucas, Silas, Timóteo, que caiu de cabeça na obra de Deus, sua alegria é a obra de Deus. Paulo chegava a dizer: as almas salvas é minha coroa, é minha glória, é minha recompensa, é meu prêmio, cada alma salva. Que a Bíblia diz que Cristo vale mais do que o mundo inteiro, né? É condição suficiente para que eu arrisque tudo. Ele faz um apelo pela unidade da igreja. Lá em Filipos se converteram outras pessoas. Uma tal de Evódia e outra Sintique, que eram obreiras da igreja, trabalhando, servindo a Deus, mas as duas começaram a se bicarem, começaram a encrencarem. Olha que Paulo diz: rogo, pelo amor de Deus, não faça isso, Evódia. Calma, Sintique. Diz aqui: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres, não deixe elas se matarem não, nem dividir a igreja. Essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente e com outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Ou seja, Paulo era um grande líder, porque ele influenciava, ele interligava, ele conectava. E a igreja floresceu, cresceu, por conta dessa unidade, por conta de que quando surgia uma querela, uma briga entre dois irmãos, duas irmãs, Paulo disse: oh, pelo amor de Deus, não foi para isso que Jesus salvou vocês. E ele faz um alerta que é bem típico de Paulo no 4:2. Ele diz: um alerta contra os cães. Quem eram os cães? Os falsos mestres. Nessa época, nem todos os cães, eles eram adestrados, amestrados, domesticados. Havia cães raivosos, criados como se fossem cães selvagens, e eles eram altamente destrutivos. E Paulo compara alguém que prega outro evangelho, outra doutrina, outra filosofia que encontrarem o evangelho bíblico como um cachorro raivoso, um cão. Guardai-vos dos cães. E então ele interpreta a metáfora: guardai-vos dos maus obreiros, da circuncisão, ou seja, dos judaizantes, daqueles indivíduos que eram judeus e disseram que se converteram a Cristo, mas queriam misturar o evangelho da graça de Cristo com rituais judaicos, condicionando a salvação dos judeus, a prática da circuncisão, a guarda do sábado, a guarda de festa, de luas novas, de abluções, de batismos judaicos. E Paulo diz: olha, eu não quero nada com isso. Lembra que Paulo pega pesado com o falso profeta, ele chama logo de cães.
Viu o que ele fez lá com a feiticeira lá, né? Com a espírita lá, que adivinhava. Provavelmente o espírito falava com ela, tipo uma psicografia. E ela falava para os seus senhores. Porém, Paulo pegou pesado. Isso é coisa do diabo. Arreda, Satanás. Vá de retro. Vai para trás. Não tem espaço comigo. Ele está dizendo, vocês do mesmo jeito. Não dei espaço para gente que prega outro evangelho. Paulo disse que é maldição. Mesmo que descesse um anjo vindo do céu pregando outro evangelho, ou se levantasse alguém dos mortos, né, numa sessão espírita, vinha trazer outro evangelho, amaldiçoe. Fuja como quem foge de um cachorro selvagem com raiva, louco. Palavras-chave do livro de Filipenses. Primeiramente, o pensamento-chave, as chaves do livro. Muitas vezes um livro parece um livro selado, porém tem algumas chaves para facilitar a compreensão. Esse livro é maravilhoso. Pequenininho, apenas 4 capítulos. Dá para se ler em 15 minutos para quem tem boa leitura. Eu peço a vocês que leiam várias vezes. Vai fortalecê-lo na fé. Muitos estão se desanimando por conta, né, do coronavírus, dessa epidemia, dessa peste, dessa praga. Porém, ela não é razão para ninguém perder sua alegria. Pensamento-chave Filipenses é sempre regozijando-se, não importa a circunstância. A frase-chave de Paulo é regozijai-vos sempre no Senhor. Quando é que eu devo me regozijar? Não é só se alegrar, não. Não é aquele sorrisinho insosso na cara, não. Na focinhola, não. Esse regozijo é o que vem das entranhas, da alma. Tem 2 versículos que são muito importantes. O 3:1, o 4 e o 4. O 3:1 diz, resta, irmãos, ou seja, no frigir dos ovos, no resumo de tudo, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreça, escrevemos as mesmas coisas, é segurança para vós. Só em Filipenses ele repete umas 19 vezes. E o verso 4. Ele pontua isso dizendo, regozijai-vos sempre. Não tem ocasião em que eu não possa me regozijar. E eu vou trabalhar um pouquinho nisso mais na frente. Isso significa negar que eu estou com problema, que eu tenho dificuldade, que a minha dor está doendo, que uma traição não dói, que um prejuízo não machuca. Mas ele diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então, palavras-chave. Quando você quer entender a Bíblia, você tem de ver pensamentos-chave, frases importantes, versículos-chave e palavras importantes. Tanto que nas teses, nos TCCs, tem lá embaixo, depois do abstract, né, do resumo, você tem lá as palavras-chave. E no livro de Filipenses regozije-se 11 vezes. Alegria, 6 vezes. E ele fala todos, 26 vezes. Cristo, 37 vezes. Você nota que Cristo é o centro. Filipenses é uma carta cristocêntrica. E vida, 6 vezes. É uma carta para a vida. O esboço do livro. Em Filipenses, capítulo 2 e na próxima domingo, eu já fiz um gráfico maravilhoso para trabalhar Filipenses, capítulo 2. Olha que Paulo diz, completai o meu gozo, complete a minha alegria, para que a minha alegria seja plena, completa, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Ou seja, isso aqui fala de uma mente única, de uma mente que Cristo é que dirige, que pontua. No capítulo 1, então, você vê mente única, Cristo nossa vida. No capítulo 2, uma mente submissa, levando todo o pensamento cativo a Cristo, subordinado a Cristo. Cristo é a nossa mente, ter uma mente como Cristo tinha, pensar como ele pensava.
No capítulo 3 tem uma mente espiritual. Isso é ter Cristo como nosso objetivo. E no capítulo 4, uma mente segura. Cristo, nossa alegria e força. Nada abala, nada desequilibra o nosso eu. A maioria das pessoas tem um eu em precário equilíbrio. As pessoas têm o seu eu num equilíbrio tão frágil, tipo asa de borboleta. Elas vão voando alegres e acontece uma coisa, fura a asa, tchau. Não voa mais. Os problemas são tipo uma lâmpada quente para as mariposas. Elas são atraídas por problemas que as liquidam. Porém, Cristo diz, eu sou. Paulo diz que tudo posso em Cristo que me fortalece. Eu aprendi a ser contente em toda e qualquer situação. Num resumo, venha o que vier. Ele foi apedrejado, ele foi preso, ele passou por toda coisa miserável que só Cristo sofreu mais do que ele. Porque Cristo sofreu o nosso inferno na cruz. Mas Paulo sofreu demais. Outro carinha que também sofreu muito no Velho Testamento foi Jó. Porém, Paulo diz, venha o que vier, eu estou pronto. Em Cristo, tudo posso naquele que merece. Portanto, já estamos com 49 minutos e eu estou querendo ser tentado a entrar nesse capítulo 1. Deixe-me só começar um pouquinho nele. Capítulo 1. A mente única. Cristo, nossa vida. Jesus é a razão do viver e a razão de tudo e tudo. Quando você vai para Filipenses, nos versos, logo nos 11 primeiros versos, você vê que a alegria e certezas são oriundas da comunhão do Evangelho, que primeiramente é comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e comunhão com os santos de Deus vivos aqui na Terra, porque Deus não nos habilitou a ter comunicação nenhuma com os santos que partiram desse mundo e que estão nos céus. Não há exemplo nenhum de conversa, de parceria, de pedido dos santos vivos aqui da Terra. Na verdade, essa é uma prática espírita, onde pessoas vivas tentam comunicar-se com o espírito de pessoas mortas. Nesse sentido, o catolicismo é uma versão de espiritismo. E Deus diz, consultará o homem aos mortos e não a Deus que é vivo? Então Paulo diz aqui nos versos 4 a 6. Paulo diz, fazendo sempre com alegria. Olha a expressão, sempre. Com alegria. Oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Ou seja, aquela igreja de Filipenses, começada lá com Lídia e sua família, o carcereiro juntamente com sua família, tinha um compromisso muito grande com o Evangelho. Eles não estavam ligados apenas com o Evangelho ali em Filipos, porém eles sabiam da importância de Paulo. E eles cooperavam com Paulo. E Paulo dizia, tenho por certo, é a certeza que eu tenho, isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então percebe aí a razão da alegria. É a certeza de que Deus está trabalhando na vida do salvo, do verdadeiro cristão. E ele vai completar a obra na vida do cristão, não importa o que venha. Na próxima semana nós vamos dar mais detalhe desse primeiro capítulo. Porém, eu só quero... Ele mostra várias marcas da vida cristã, mas a primeira grande marca, salientada por ele em Filipenses, é a alegria cristã. A alegria cristã da oração cristã. A oração cristã traz alegria. A alegria cristã porque Jesus Cristo está sendo pregado. A alegria cristã que vem da fé. Lembra que a família do carcereiro teve grande alegria por causa da sua fé. A alegria da mesma visão cristã compartilhada. É uma grande alegria ver outras pessoas que também
creem e confiam e Deus tem feito a diferença. A alegria do sofrimento por Cristo. É interessante que aqueles primeiros cristãos e posteriormente, alguns exemplos, eles se alegravam por estar sofrendo por causa de Cristo. Paulo exibia as marcas por causa de Cristo. Para eles eram como troféus. Eles não faziam tatuagem, isso vem do paganismo. Tem cristão aí fazendo tatuagem ridícula, nem que seja a cruz, seja um peixe, seja esses símbolos inventados, né, para o cristianismo. Sabe quais as marcas que o crente deve ter? Daquilo que ele teve de sofrer, que ele teve de perder para salvar as almas, para manter seu testemunho, a verdade cristã. Alegria da hospitalidade cristã. Alegria por causa daqueles que estão em Cristo, porque você vê a maravilha que é alguém que verdadeiramente se converte, que é regenerado em Cristo. Por causa daqueles que ganharam outras almas para Cristo. Alegria desfrutada como um dom da graça divina no Espírito Santo. Nós vamos ver outras marcas. Eu queria apenas encerrar esse vídeo aqui com algumas considerações. Eu estava vendo outro dia um desses pregadores muito famosos, né? Que agrada muito, já foi entrevistado pelo Jô Soares, pelo Faustão, que agrada muito porque fala de família, de casamento, e sempre de uma forma jocosa, brincalhona. E ele inicia uma grande palestra com uma multidão de pessoas. Ele diz: eu não sei se isso aqui vai ser uma pregação ou um stand-up. Mas não importa. E então começa a sua palestra com muita brincadeira, com muito riso, muita palhaçada. Ele diz muita coisa interessante, até verdadeira, tem até algumas posições respeitáveis que outros não têm coragem de tomar. Mas ele enfrenta um auditório e diz que não sabe. Eu não vou nem dizer o nome dele, porque eu acho que tem um lado dele que pode ser aproveitado. Mas eu estou questionando aqui a dúvida dele. Eu não sei se eu vou fazer uma pregação ou um stand-up, que é um show humorístico. É uma comédia para divertir as pessoas. Nós vamos ver na próxima semana que a alegria cristã não tem nada a ver com risadinha fácil, um sorrisinho arrancado por palhaçadas, por comédias. A alegria cristã é algo tão precioso, tão profundo, que se os ímpios, se os pagãos soubessem toda a riqueza da alegria cristã, eles investiriam tudo para serem verdadeiros cristãos. Essa alegria cristã não está focada no eu, não está focada nas circunstâncias favoráveis. Ela está focada na soberania de Deus, que controla todos os eventos. Ela está focada na certeza que aquele que começou a boa obra na vida do cristão não permitirá que nada impeça que essa obra seja detida, nem coronavírus, nem AIDS, nem guerra, nem que fechem o ar, o espaço, como alguns governadores fecharam o ar para voarem para suas cidades. Era aquela fé de Paulo. Eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vós vai completá-la, nem que ele tenha de fazer terremoto para quebrar as paredes, as cadeias, as celas, como ele fez com Paulo.
Nem que ele tenha de abrir corações como ele abriu de Lídia. Nem que ele tenha de fechar a boca de leões como ele fez para proteger Daniel. Nem que ele tenha de rasgar um mar. Nem que ele abale o espaço sideral, as estrelas. Ele há de completar a sua obra, a minha grande alegria, que ele há de completar a sua obra na minha vida, que é de influenciar pessoas para a salvação. É de ver pessoas se convertendo a Jesus Cristo e ganhando esse grande presente, esse grande dom do Espírito Santo, que vem logo após o amor. A Bíblia diz que o Espírito Santo produz 9 atitudes no coração do crente. A primeira é amor e a segunda é alegria. Portanto, ser cristão verdadeiro é um salvo-conduto, é um antídoto contra síndrome do pânico, depressão, ansiedade, bipolaridade. Aqui nós vamos falar de bipolaridade. O carinha ou a carinha que diz que ora está alegre, brincando, sorrindo, dizendo suas gatices, suas piadinhas, muitas vezes de mau gosto, que os amigos e a família riem para não perder o freguês. Em outro momento está de baixo astral, está chutando balde, está na zona da morte e diz eu sou um crente bipolar. Não existem as duas pessoas. Ou é crente ou é bipolar. Tem aí psicólogo dito cristão que está incentivando depressão de crente, suicídio de crente, bipolaridade de crente. Nós vamos ver que bipolaridade é fruto de humanismo, é fruto de confiança em si próprio, é baixa resistência à frustração, é carnalidade, sim. Então a igreja hoje não está precisando de piadistas, de stand-up. Lembra que Paulo não fez um show lá para a família do carcereiro. Que ele pregou a palavra, aquela família foi salva e a alegria entrou naquela casa. Deixa Jesus entrar na tua casa. Deixa a alegria da fé entrar na tua casa. Confia no Deus soberano, na bondade dele. Que Deus te abençoe. E a mim. Que Deus te abençoe, voz bíblica. Tua alegria está em pregar o Evangelho. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.